Ao olharmos para a galeria da história da vida na Terra, parece que nenhum outro tema desperta tanto o imaginário e a curiosidade quanto eles, os dinossauros. E não é de se admirar. Foram os dinossauros os maiores animais terrestres que já pisaram neste planeta. Um exemplo? Um titanossauro da Patagônia media 20 metros de altura e 40 metros de comprimento, equivalente a um edifício de 13 andares na horizontal. Pesava 77 toneladas, o mesmo que 14 elefantes africanos, ou um Boeing 737. Já outros dinossauros eram bem menores que um cachorro. É incrível a diversidade de tamanhos e até formas curiosas destes animais. A comunidade científica também partilha desse fascínio, uma vez que os dinossauros representam toda uma classe de seres vivos que está extinta. De seus vestígios, já foram identificadas centenas de espécies, cujas únicas pistas, os fósseis, poderiam, creem eles, elucidar o enigma dos elos perdidos entre répteis e aves. A pergunta é: onde os dinossauros realmente se encaixam no contexto das origens? Vários mistérios cercam o cenário da outrora Terra de Titãs, desde seu primórdio até a extinção em massa dos dinossauros. Afinal, eles aparecem e desaparecem subitamente no registro fóssil. O surgimento repentino de diversos gêneros de dinossauros na coluna geológica, difundidos em 4 continentes e sem antepassados ou precursores, torna difícil explicar sua origem pela teoria da macroevolução. Muito pelo contrário, já no súbito aparecimento, os dinossauros se encontram muito bem formados, diversificados e adaptados cada espécie ao seu habitat. Os dinossauros são répteis. Eles fazem parte de um grupo de répteis. Répteis é um grande grupo e dentro de um grupo de répteis existe uma superordem que chama dinossáurea e tem 2 ramos de dinossauros, que a gente chama os saurísseos, que é aqueles dinossauros que têm uma bacia na forma de lagarto, que a boa parte deles eram carnívoros, e os ornitísseos, que tinham uma bacia semelhante a uma bacia de ave, e a maior parte deles eram herbívoros. Mas mesmo assim, embora ter esses grandes grupos, eles eram muito diversificados. Variavam em tamanho desde um pombo de 30 centímetros até animais de 40, 50 metros de comprimento, 20 metros de altura. Alguns pesavam 100 toneladas. Alguns eram bípedes. A gente tem até aqui um exemplo de um dinossauro, o dinossauro bípede, enquanto que outros eram quadrúpedes. Alguns deles, quando você observa a morfologia do corpo, a gente percebe claramente que alguns eram predadores, enquanto que outros, principalmente os herbívoros, eles têm uma estrutura do corpo muito mais atarracada e maciça, não muito própria para a locomoção. Eles não eram animais cursoriais que se movimentavam com muita facilidade. Daí talvez a dieta deles seja mais voltada para os herbívoros. Había dinosaurios que tenían patas de 3 dedos, tridáctilos, y había otros que tenían patas como un elefante, grande. Se cree que los dinosaurios carnívoros tenían patas de 3 dedos. Se cree que los dinosaurios gigantescos, que eran herbívoros, comían vegetales, tenían patas como un elefante. En otras palabras, son deducciones, porque nunca nadie vio un dinosaurio. We also work on dinosaurs in Wyoming. Every year we spend a month up there excavating the remains of these amazing animals. The one that we have most of is called the duck-billed dinosaur, or Montosaurus, and it is 30 feet long or 40 feet long. It is a very large animal. It is not the gigantic Tyrannosaurus rex with all these teeth, although we have those also.
but mostly what we have is this plant-eating dinosaur. And we are trying to understand why all these dinosaurs. We have in excess of 10,000 of these animals buried at this site. At least their bones are there. And so we're trying to understand what happened to these animals, how were they killed, and why were they buried in this particular site. A causa do desaparecimento também é discutida até hoje. Há sepultamentos massivos de dinossauros na América, Europa, Ásia, além de outros locais. No consenso científico, as evidências apontam para um gigante asteroide que se chocou contra a Terra. O impacto teria formado uma cratera de 200 quilômetros de diâmetro, gerando poeira na atmosfera suficiente para escurecer e esfriar o planeta por meses, provocando também chuva ácida, erupções vulcânicas e megatsunamis. The story we're coming up with is that they were buried catastrophically. They weren't just accumulated over a long period of time and by natural processes, but there was some kind of a catastrophe that took place that killed tens of thousands of these animals and then buried their remains very quickly in a catastrophic way. So this is an interesting development because it changed how people interpret these bones. And we are finding now that other scientists are using our interpretation to apply to their deposits. And so it's been very gratifying. So every year we have the opportunity to take 100 people out into the wilderness of Wyoming and talk to them about this, our understanding of how these things got there. Los restos de dinosaurios contienen misterios. Las pisadas es un misterio científico. ¿Cómo se conservaron? Si el dinosaurio pisó en tierra húmeda y quedó la marca, y venía el agua, ¿qué pasaba con la marca? Si pisaba en la arena, quedaba la marca, y venía otra ola, ¿qué pasaba con la marca? Desde el punto de vista científico, únicamente se puede explicar en base a que hubo un sepultamiento rápido, repentino, del hueso para que se petrificara, para que no se descomponga. Y hubo un sepultamiento repentino de la pisada para que se conserve. ¿Y cómo fue posible el sepultamiento repentino? Únicamente por la acción del agua. Nós temos aqui no Brasil uma região muito interessante chamada o Parque dos Dinossauros, que fica no estado da Paraíba e mais especificamente na cidade de Souza. Se você tiver a oportunidade de ir a esse local, você vai encontrar pegadas de dinossauro. Muito bem, se esses seres tivessem sido todos extintos com o dilúvio, nós teríamos que concluir que as águas do dilúvio não chegaram até essa cidade na Paraíba, porque as pegadas de dinossauro estão lá preservadas. A única interpretação coerente seria sim entender que aquelas pegadas foram feitas depois do dilúvio e que, portanto, haviam dinossauros que foram preservados junto com os demais animais. Outra questão a considerar é quando e por quanto tempo os dinossauros habitaram na Terra. Se não houve, como alegam alguns investigadores, nenhum contato com seres humanos, e lembrando que só passamos a conhecer os fósseis após as escavações da era industrial, como as descrições de animais equivalentes aos dinossauros já povoavam o imaginário de diversos grupos humanos não relacionados entre si, em lendas na China antiga, Europa medieval e até recentemente entre tribos africanas e aborígenes australianos? Não se conhece até hoje uma evidência física
da presença de restos de dinossauros com restos humanos. O que quer dizer presença física? Eu encontrar ossos de dinossauros na mesma camada, no mesmo extrato que ossos humanos. Nós não temos essas evidências físicas. Mas se nós formos imaginar numa dinâmica catastrofista, eu poderia segregar, talvez, grupos de, eu não digo animais, mas de organismos, no caso o homem e os dinossauros, em locais diferentes, ok? Então, o fato de eu não ter evidência física no mesmo extrato, talvez não signifique que eles poderiam ter vivido em locais, cada um adaptado ao seu ambiente próprio. Existe um livro escrito por um autor chamado Bill Cooper, e esse livro tem a tradução em português como sendo Depois do Dilúvio. E o que esse autor nos propõe? Lembrando que ele é um professor da Universidade de Oxford, né? E o que esse autor nos propõe? Ele nos propõe que quando as civilizações antigas escreviam lendas acerca de dragões, na verdade elas estavam presenciando a presença de dinossauros. Porém, elas não chamaram de dinossauros porque a palavra dinossauro surgiu posteriormente. Mas quando nós observamos os desenhos de dragões e comparamos com os dinossauros, a única diferença que se percebe é o nome, porque anatomicamente eles são idênticos. Então, na minha interpretação, e de acordo com a interpretação do Bill Cooper, aquilo que as civilizações antigas chamavam de dragões, na verdade eram avistamentos e contatos com dinossauros que não haviam sido extintos. Porém, a surpresa que realmente intrigou a comunidade científica foi a descoberta de proteínas em ovos de dinossauros e, nos últimos anos, a existência de tecidos moles como vasos sanguíneos, hemoglobinas, colágeno e outras proteínas em fósseis de Tiranossauro Rex. Seriam então estes vestígios de dinossauros tão antigos como se tem alegado até agora? Y hace unos años atrás tuvimos la oportunidad de escuchar a la doctora Mary Schweitzer hablar de este descubrimiento, porque ella y algunos colegas descubrieron en Montana un fémur de un Tyrannosaurus Rex, y cuando lo prepararon en el campo para llevárselo al laboratorio, resulta que era muy grande para transportarlo porque lo envuelven en yeso, ¿no? Entonces decidieron partirlo. Cuando llegaron al laboratorio empezaron a prepararlo para volverlo a pegar, vieron que en el medio del hueso no estaba, salía un olor raro, y escarbando encontraron que parecía que fuera hueso, que no estaba bien petrificado. Y de hecho así fue. Encontraron hueso no mineralizado del fémur de un dinosaurio. Y entonces empezaron a analizarlo, a sacar fotografías con microscopio, y encontraron una cantidad de cosas muy interesantes, microscópicas, como vasos capilares de tejidos, de vasos sanguíneos, células sanguíneas, algunas que parecen glóbulos rojos, tal cual uno los vería en la actualidad, y los vasos eran elásticos. Cuando los estiraban, se estiraban, y cuando los soltaban, volvían a su tamaño original. La pregunta que surge inmediatamente es cómo es que se preservaron esos restos orgánicos por tanto tiempo, porque se calculaba de que el resto del tiranosaurio era de 65, 67 millones de años. Entonces algunos dudaban de que a lo mejor hubiese podido pasar tanto tiempo el hueso sin descomponerse, con preservando esas características de material orgánico, todavía orgánico, tal como era originalmente, ¿no? Al año siguiente hicieron otro estudio y descubrieron una proteína todavía preservada en esos tejidos, el colágeno. Es muy sorprendente que se hayan encontrado restos orgánicos preservados en restos supuestamente tan antiguos. Entonces la pregunta es, ¿será que realmente son tan antiguos o será que en realidad no pasó tanto tiempo?
Teriam sido os dinossauros tão agressivos e temíveis, de aparência maliciosamente assustadora, como vemos nos livros e no cinema? Bem, nem todos. Na verdade, a maioria dos dinossauros era herbívora, inclusive os maiores. A isto se soma o fato de que recentes descobertas têm mudado até mesmo o conceito sobre a aparência destes intrigantes animais. Paleontólogos no Museu Americano de História Natural encontraram indícios de plumas no Velociraptor, um dos mais famosos répteis pré-históricos retratados. A presença de penas é tão clara que foi sugerido que seu ancestral havia perdido a habilidade de voar, mas conservou as penas. A pergunta é: que vantagem evolutiva e de sobrevivência há na perda da capacidade de voo? Em julho de 2015, foi divulgada uma nova descoberta sobre plumagem em um esqueleto praticamente completo e excepcionalmente bem preservado. O paleontólogo Stephen Brusset, do Centro de Geociências da Universidade de Edimburgo e coautor da pesquisa, afirmou que o Velociraptor teria sido mais um pequeno emplumado do que o monstruoso réptil escamoso retratado em filmes como Jurassic Park. Outras descobertas mostram que a plumagem nos dinossauros era muito mais difundida do que se imaginava. E isso tem mudado completamente a visão dos paleontólogos sobre os dinossauros. O Dr. Pascal Godefroy, do Instituto Real Belga de Ciências Naturais, admite que esta grande surpresa coloca a origem das penas muito atrás no tempo que a maior parte dos cientistas considerava até então. Foram encontrados mesmo restos de dinossauros com plumas, né? E os estudos que têm sido feitos têm indicado que essa plumagem, que não é uma pena, é uma pluma mesmo, a função talvez principal seria uma função térmica, de proteção contra a temperatura, né, de manter o corpo um pouco mais aquecido. O grupo de evolucionistas acredita que dessas plumas, né, o grupo que tinha alguma dessas plumas, puderam dar origem ao que seriam as aves, né? Existe um grupo de paleontólogos que acredita que os dinossauros foram extintos, mas um grupo, que são as aves, permaneceu aí até hoje, ou seja, as aves seriam um grupo herdeiro dos dinossauros, né? E as penas seriam talvez uma evolução das plumas que tinham uma função diferente num grupo mais primitivo e foi adaptada para o voo nos grupos que, de acordo com a evolução, teriam surgido depois. Como um grupo essencialmente terrestre poderia desenvolver, por processos não guiados, a complexa engenharia do voo na própria estrutura e, entre outros aspectos, se transformar nos delicados passarinhos que vemos hoje? Considerando, então, essa ideia de que o organismo, após a sua morte, ele é transportado, ele sofre um processo de fragmentação, aquilo que nós coletamos como fóssil, geralmente um pequeno fragmento, as estruturas, os desenhos que são representados em livros e as estruturas presentes em museus, em sua grande parte, são frutos de processo artístico. E o processo artístico ele envolve uma criatividade enorme, né? Então, o processo artístico ele pode se dar basicamente a partir de 2 pontos. O primeiro deles é que se eu imagino que aquele fóssil pertence a uma determinada classe de seres vivos, eu vou tentar reproduzir aquele ser a partir de exemplos que eu tenho hoje. Então, por que geralmente os dinossauros são colocados com a pele marrom ou esverdeada, mas uma pele bastante áspera? Porque se imagina que os dinossauros eram parecidos com as iguanas, eram parecidos com os répteis. E então nós transferimos para o dinossauro aquilo que nós vemos hoje nas iguanas e nos répteis. Ou seja, não é uma observação, é um achismo, uma interpretação de quem está fazendo. Muchos clasifican los dinosaurios por los esqueletos, pero existe dimorfismo sexual, porque el esqueleto de un macho es diferente que el de una hembra. Algunos dinosaurios le pusieron un nombre porque era el macho, e a outro le pusieron outro nome porque era hembra. Então a gente fica achando, olha, nossa, encontramos esses 2 dinossauros em posição de luta.
fossilizados. Posição de luta, pode ser que acidentalmente eles caíram e ficaram daquela forma. Então há muita especulação sobre o que a gente imagina que a ciência desvendou. Claro que no final alguns artistas pintam algumas coisas, mas aqui lá você nunca vai ver uma pintura dessa num artigo científico. Você nunca vai encontrar um paper, ainda mais se for numa revista boa, com uma pintura, uma gravura pintada de dinossauros, né? E se aparecer isso, o autor menciona que foi por ilustração. Mas existem técnicas para você reconstruir. Então, por exemplo, depois que você reconstituir todos os ossos, ainda mais se você tiver todos os ossos montados, você tem como fazer um estudo biomecânico e saber qual que era a função daquele osso, que tensão que ele aguentava. Por exemplo, no caso da mandíbula, quando a gente faz a constituição do crânio e o encaixe dos ossos, dá para me saber a força com que ele dilacerava, né, a presa, os vegetais, como ele macerava. No caso das pernas, por exemplo, nos ossos existem marcas onde o músculo se fixa nos ossos. Com base nessas marcas, onde os músculos se fixam nos ossos, eu consigo estimar como é que era a musculatura. Então, eu tendo o osso, eu tendo uma estimativa da musculatura, eu completar o conjunto não fica muito difícil. Depois é só fazer o enchimento, como seria a parte dos tecidos, dos nervos, da carne, né? Mas, de qualquer maneira, toda a reconstituição é baseada na analogia com os animais de hoje, né, em princípios que são princípios de leis físicas mesmo, princípios físicos. Portanto, não é um cálculo assim muito aleatório. Agora, mesmo você fazendo toda essa reconstituição, isso aí é uma hipótese, né? Não quer dizer que o animal era daquela forma. Então, a gente faz as analogias, faz esse estudo mecânico e tenta entender. Agora, não existe nenhuma garantia de que o animal, quando fosse vivo, tinha essa característica. Muito pelo contrário, ele poderia ter uma aparência um pouco diferente dessa que os estudos mostraram, né? Mas realmente isso está no campo das hipóteses mesmo. A pesquisadora da Cork University da Irlanda, doutora Marianne McNamara, declarou: ao invés de pensar nos dinossauros como criaturas assustadoras e escamosas, muitos deles tinham, de fato, uma cobertura macia e aveludada, como as penas de um pintinho. E isso se aplica até mesmo aos tiranossauros. Por exemplo, este massivo e gigante de 9 metros e 1 tonelada de peso que viveu na China recebeu um nome que significa belo tirano de penas. Já foi até descrito como o dinossauro que você iria querer abraçar. Aos que defendem dinossauros plumados para apoiar a relação deles com as aves. Por outro lado, há aqueles que preferem ferrenhamente a velha imagem deles como máquinas mortíferas trajadas em couro de lagarto. De qualquer maneira, são todas suposições sobre seu aspecto, baseadas apenas em ossos e impressões nas rochas. As pesquisas avançaram em pistas sobre anatomia e hábitos alimentares, mas ainda não se pode dizer com certeza as reais cores que eles tinham. A própria tarefa de identificar e montar os ossos de dinossauros já é um desafio. A ciência é maravilhosa, ela tem trazido grandes benefícios, mas ela é extremamente limitada em muitas coisas. Ela lida com uma parte muito restrita da realidade, coisas observáveis, experimentais, e muitas coisas que a gente já não tem mais acesso. A única consolação que nos resta é fazer uma especulação, uma inferência, uma adivinhação educada de como foi, do que realmente aquilo talvez poderia ter sido. Então vamos ter um pouco de cuidado, né, quando a gente vai colocar nossa fé no conhecimento humano. Muitas vezes foram informações construídas por homens, e homens que têm propósitos diversos. Talvez ele pôs ali o gosto, ele pôs a sua posição na sua interpretação e a gente está comprando aquilo como uma verdade absoluta. Em 1990, 45% dos 285 gêneros de dinossauros haviam sido identificados a partir de um único osso. Imagine calcular aí toda uma estrutura de órgãos, músculos, gordura, pele e outros revestimentos por cima deste osso. Se as representações de dinossauros são mais fruto da imaginação
do que reconstituições científicas de fato, não estaríamos nós subestimando as formas de vida no passado, baseando-nos naquilo que queremos ver com a orgulhosa lente de nossos próprios conceitos? Nenhum ser humano de nosso século estudou um dinossauro ao vivo. Sendo assim, vale pensar: e se eles fossem menos grotescos e muito mais diversificados em cores e padrões estéticos do que hoje os pintamos? E se os compararmos com alguns dos predadores mais agressivos da atualidade, como o leão, que apesar de sua ferocidade, é um animal elegante que passa mais tempo deitado pacificamente do que aterrorizando suas presas? De fato, não é novidade que as aparências enganam. Reflita por você mesmo ao contemplar hoje o reino animal. A história dos dinossauros tem sido constantemente reescrita. E a única certeza que temos deles é o pouco que seus ossos nos revelam. Sendo assim, poderemos algum dia descobrir como eram realmente? E que surpresa teríamos se pudéssemos conhecer a aparência que, de fato, teriam estes titãs quando reinavam sobre uma majestosa terra primitiva?